Sermão do Monte, capítulo 4, parte final. E ajuntou: Eu sou um mero João Ninguém, uma pessoa sem a mínima importância. Eu não sirvo para nada. Não sou nenhum grande vulto da igreja. Sou apenas um daqueles que transportam a bagagem do pastor. Ele ansiava para que eu soubesse quão humilde ele era, quão humilde de espírito ele era. Todavia, por meio da ansiedade que demonstrava para que eu reconhecesse isso, ele negava exatamente o que procurava estabelecer. O homem que, por assim dizer, gloria-se dessa forma em sua humildade de espírito, mediante tal atitude, apenas prova que não é humilde. Tudo não passa de uma atitude afetada, algo que, como é óbvio, aquela pessoa não está sentindo. Esse é um perigo que ameaça a muitas pessoas, embora não tanto quanto acontecia em tempos idos. Já houve época em que essa atitude fingida era uma maldição para a igreja, afetando tanto a aparência quanto as próprias maneiras dos indivíduos. Grande era o dano imposto à causa de Cristo, mas os evangélicos modernos têm reagido drasticamente contra essa atitude e, em determinados casos, têm cambado claramente para o extremo oposto. Estou longe de ser daqueles que defendem o uso das vestes clericais. Todavia, se eu tivesse de escolher entre elas e as roupas da pessoa que deliberadamente evita dar a impressão de que é ministro do Evangelho, sem a menor dúvida, eu preferiria as vestes clericais. Um dia desses, ouvi um homem descrever um ministro do Evangelho, e parecia-lhe que o tal pregador causara nele uma profunda impressão, visto que nem parecia ser um pastor. Ele não se parece com um pregador, comentava o tal homem. Parece-se mais com um próspero homem de negócios. Não estou interessado pela aparência externa dos homens, mas estou sugerindo aqui que o homem de Deus não deveria assemelhar-se a algum próspero homem de negócios, e muito menos ainda deveria esforçar-se por causar essa impressão. Isto tão somente demonstra que ele se preocupa demasiadamente com a sua própria aparência e com a impressão que está dando aos outros. Antes, o homem de Deus deveria estar interessado pelas realidades do Espírito. O homem que deveras é humilde de espírito não precisa preocupar-se tanto com sua aparência pessoal e com a impressão que esteja causando em outros. Pelo contrário, sempre dará a impressão certa. Uma vez mais, ser alguém humilde de espírito não exige a supressão da sua personalidade. Isso também é importantíssimo. Existem aqueles que concordariam com tudo quanto venho asseverando até esse ponto, mas que interpretariam dessa maneira errônea a humildade de espírito, encorajando os homens a reprimirem a sua verdadeira personalidade, como se isso fosse uma medida necessária. Ora, esse é um tema profundo que poderíamos ilustrar melhor por intermédio de um exemplo. O tipo de atitude que estamos considerando pode ser visto na história de Lourenço da Arábia. Você, por certo, está lembrado que, em sua tentativa para apagar-se a si mesmo e suprimir a própria personalidade, ele chegou ao extremo de trocar seu nome para Aeronáutico Shaw, um elemento qualquer da Real Força Aérea da Inglaterra. E você também deve estar lembrado de como ele encontrou tragicamente a morte
em um acidente de bicicleta e como passou então a ser tido como um admirável exemplo de humildade e abnegação. Ora, ser humilde de espírito não significa que você tenha de fazer coisas dessa natureza. Não quer dizer que você tenha de trocar de nome, crucificando-se fingidamente ou assumindo outro caráter, personalidade ou modo de vida. Isso é algo inteiramente antibíblico, totalmente anticristão. Esse tipo de comportamento muito impressiona ao mundo e também chega a impressionar aos crentes, porquanto eles consideram essa atitude como a extrema demonstração de humildade. Pode-se descobrir que sempre teremos a sutil tentação de pensar que o único indivíduo que verdadeiramente é humilde de espírito é aquele que faz algum notável sacrifício pessoal ou aquele que, seguindo o exemplo dos monges, retira-se desta vida secular com suas dificuldades e responsabilidades. Entretanto, não é esse o método bíblico. Ninguém precisa retirar-se da vida ativa a fim de poder tornar-se humilde de espírito, e nem é mister alguém mudar de nome. Não, pois trata-se de uma transformação que se verifica no âmbito do espírito. Poderíamos dar um passo adiante e dizer que os humildes de espírito nem ao menos são os indivíduos humildes, no sentido em que falamos sobre a humildade dos grandes sábios deste mundo. Geralmente falando, aqueles que são realmente grandes pensadores também são homens humildes. O perigo reside na pouca erudição. Entretanto, a qualidade que ora consideramos não aponta nessa direção, porque a humildade dos sábios é despertada pela vastidão dos seus conhecimentos e não é necessariamente a verdadeira humildade de espírito no sentido escriturístico. Sendo esses os aspectos negativos da questão, quais seriam os aspectos positivos dessa qualidade da humildade de espírito? Penso que a melhor maneira de respondermos a essa indagação é fazê-lo através de termos bíblicos. É o que disse Isaías 57, versículo 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome do santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. É aqui destacada a qualidade certa de espírito, havendo inúmeras ilustrações desta realidade nas páginas do Antigo Testamento. Essa foi a atitude de um homem como Gideão, por exemplo, o qual, quando o Senhor lhe enviou um anjo para anunciar-lhe o grande feito que ele estava prestes a realizar, objetou: Não, não, isso é impossível. Pertenço à menor tribo de Israel e à menor família dessa tribo. O homem jactancioso, sem embargo, não age assim. Gideão, porém, realmente acreditava no que dizia, encolhendo-se diante da própria ideia de grandeza pessoal e das honrarias que haveria de receber, julgando que isso era algo simplesmente incrível. Foi essa, igualmente, a atitude de Moisés, o qual se sentia inteiramente indigno da tarefa que lhe foi dada, porquanto tinha consciência de sua inadequação e insuficiência. Também se vê idêntica atitude em Davi quando disse: Senhor, quem sou eu para que venhas a mim? Para ele, a visita divina era simplesmente inacreditável e deixava-o atônito. Nota-se exatamente a mesma atitude
no profeta Isaías. Tendo recebido a sua grandiosa visão, exclamou: Sou o homem de lábios impuros, como está em Isaías capítulo 6, versículo 5. É isso que significa ser humilde de espírito, e essa atitude pode ser detectada por todas as páginas do Antigo Testamento. Todavia, examinemos agora a questão no Novo Testamento. A humildade de espírito pode ser claramente vista, por exemplo, em um homem como o apóstolo Pedro, que era, por natureza, um homem agressivo, que se impunha aos seus semelhantes e era dotado de forte confiança própria, um típico indivíduo do mundo de nossa época, extravasando confiança própria e crendo em suas próprias forças. Contudo, contemplemos Pedro quando ele realmente viu ao Senhor. Foi então que lhe rogou: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador, como está em Lucas capítulo 5, versículo 8. E consideremo-lo ainda quando, muito tempo depois, tributou elogios ao apóstolo Paulo, em 2 Pedro capítulo 3, versículos 15 e 16. Contudo, cumpre-nos observar que ele jamais deixou de ser um homem de grande ousadia. Nunca se mostrou um fracalhote, um tímido. Quanto a isso, ele jamais mudou. Sua personalidade essencial não se alterou. Ao mesmo tempo, porém, ele se tornou um homem humilde de espírito. Também podemos perceber essa atitude no apóstolo Paulo. Ele era homem igualmente dotado de tremendas potencialidades e, como homem natural, tinha plena consciência delas. Entretanto, quando lemos as suas epístolas, damos-nos conta que a sua grande luta até o fim de seus dias foi a luta contra o orgulho pessoal. Por essa razão, ele continuava usando o vocábulo jactar-se. Qualquer pessoa dotada de grandes potencialidades geralmente toma consciência das mesmas, à semelhança de Paulo. Tal pessoa sabe que pode realizar grandes feitos. Paulo diz-nos isso no grande 3º capítulo de sua epístola aos Filipenses, onde ele se reporta à sua anterior confiança na carne. Se fosse uma questão de mera competição, conforme ele parece segregar-nos, então não temia a quem quer que fosse. E em seguida, Paulo oferece-nos uma lista dos particulares sobre os quais ele era capaz de vangloriar-se com razão. Todavia, depois que viu ao Senhor ressurreto na estrada para Damasco, tudo o mais se transformou em pura perda. No entanto, esse homem de tão tremendas capacidades apareceu em Corinto, conforme lembramos antes, em fraqueza, temor e grande tremor. Essa foi a sua posição desde o princípio. E ao dar andamento à tarefa da evangelização, perguntou ele: quem, porém, é suficiente para essas coisas? Como está em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Se houve algum homem que tinha o direito de sentir-se suficiente, esse homem foi Paulo. Não obstante, ele se sentia insuficiente, porquanto era homem humilde de espírito. Mas, naturalmente, podemos perceber essa atitude acima de todos, na vida mesma do nosso Senhor. Ele se tornou homem, tomou sobre si mesmo a semelhança de carne pecaminosa, como está em Romanos capítulo 8, versículo 3. E embora continuasse sendo igual a Deus, não se aferrou às prerrogativas da sua deidade. Jesus resolveu
que enquanto estivesse nesse mundo, viveria como um mero homem, ainda que jamais tivesse deixado de ser Deus. E esse foi o resultado, declarou ele. Nada faço por mim mesmo, como está em João capítulo 8, versículo 28. Eis o Deus homem falando, nada faço por mim mesmo. E também esclareceu, as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras, como está em João capítulo 14, versículo 10. Nada posso fazer por mim mesmo, porquanto dependo inteiramente do Pai. Eis aí, consideremos ainda a vida de oração do Senhor Jesus. É quando o observamos nessa prática e nos conscientizamos das muitas e muitas horas que ele passava em oração, que vemos a sua humildade de espírito e o quanto ele dependia de Deus Pai. Isso, pois, é o que se deve entender por humildade de espírito. Essa qualidade aponta para a completa ausência de orgulho pessoal, para a completa ausência de segurança própria e autodependência. Ela indica a consciência de que nada representamos na presença de Deus. Portanto, não é algo que possamos produzir por nós mesmos. Não é algo que possamos fazer de modo próprio. Pelo contrário, é aquela tremenda tomada de consciência de nossa própria nulidade, quando chegamos a enfrentar Deus face a face. Isso é ser humilde de espírito. Quero exprimir essa ideia da maneira mais vigorosa possível, e assim faço com base nos ensinamentos da Bíblia. Ser humilde de espírito significa que, se alguém é crente autêntico, então não está dependendo dos seus dotes naturais, que lhe vêm do berço. Os humildes de espírito não dependem do fato que pertencem a determinadas famílias, não se vangloriam de pertencer a certas raças ou nacionalidades. Essas pessoas também não edificam as suas vidas sob o alicerce do seu temperamento natural, nem acreditam que haja alguma vantagem em sua posição natural na vida, e nem dependem disso ou de quaisquer potencialidades que lhes hajam sido conferidas. A pessoa que é humilde de espírito não depende do dinheiro ou de quaisquer riquezas de que porventura seja possuidora. Se somos humildes de espírito, então não dependemos da educação recebida, nem da escola ou faculdade particular que tivermos frequentado. Não! Porquanto todas essas coisas constituíam aquilo que Paulo apodava de perda. Não! Pois essas coisas serviam a Paulo apenas de empecilhos para maiores realizações, visto que elas tendiam por dominá-lo e controlá-lo. Por semelhante modo, não dependeremos de quaisquer dotes naturais, de personalidade, de inteligência ou de habilidades gerais ou particulares. Não dependeremos, por igual modo, de nossa própria moralidade, conduta ou bom comportamento. Não apelaremos em nenhum sentido para a vida que temos vivido ou que estamos tentando viver. Não, mas consideraremos todas as coisas da mesma maneira como Paulo as considerava. É nisto que consiste a humildade de espírito. Precisamos gozar de completa libertação de todas essas coisas, e todas elas precisam estar ausentes de nossas vidas. Repito, ser humilde de espírito é sentir que nada somos, que nada temos e também que
olhamos para Deus em total submissão a Ele, dependendo inteiramente de sua misericórdia, de sua graça. Digo que ser humilde de espírito é experimentar, embora parcialmente, aquilo que Isaías experimentou quando, havendo recebido a sua grandiosa visão, exclamou: Ai de mim, porque sou homem de lábios impuros. Isso é humildade de espírito. Quando nos vemos em competição com outras pessoas deste mundo, dizemos: sou capaz de competir com elas. Pois bem, no que tange a este mundo, essa atitude talvez seja muito boa, se é que a apreciamos. Porém, quando uma pessoa já teve suas ideias aclaradas a respeito de Deus, necessariamente sente-se como quem está morto, conforme sucedeu a João na ilha de Patmos. Precisamos sentir-nos assim quando estamos na presença do Senhor. Qualquer atitude natural que porventura reste em nós terá de desaparecer, porquanto tal atitude não somente é desmascarada quanto à sua insignificância e debilidade, mas, ao mesmo tempo, tornam-se evidentes a sua pecaminosidade e imundícia. Portanto, façamos a nós mesmos as seguintes perguntas: pareço-me com essa descrição? Sou mesmo humilde de espírito? Como é que me sinto a meu respeito quando penso em termos de Deus e na presença de Deus? Em minha vida diária, quais são as coisas que costumo dizer sobre o que costumo orar e o que costumo pensar sobre mim mesmo? Assim sendo, que coisa miserável é essa jactância naquilo que é meramente acidental em minha vida, pelo que também não sou responsável. Essa jactância naquilo que é artificial e que nem ao menos será levado em conta no grande dia em que tivermos todos de comparecer diante de Deus. Este meu pobre eu, aquele hino de Lavater, expressa admiravelmente bem essa questão. Faze que diminua mais e mais este pobre eu, e também, ó Jesus Cristo, cresce mais em mim. Isso posto, como é que alguém se torna humilde de espírito? A resposta a essa indagação é que não olhemos para nós mesmos e nem comecemos a tentar fazer as coisas por nossas próprias forças. Esse foi o erro colossal do monasticismo. Em seu desejo de realizar tal feito, aquela pobre gente pensava: preciso evitar o convívio da sociedade, preciso sacrificar a minha própria carne e fazê-la sofrer privações, preciso mutilar o meu corpo. Não e não, pois quanto mais assim fizermos, tanto mais tomaremos consciência de nós mesmos e menos seremos humildes de espírito. A única maneira de alguém tornar-se humilde de espírito é voltando os olhos para Deus. Leia o grande livro que versa sobre Deus. Examine a sua lei, verifique o que Ele espera de nós. Imagine-se de pé diante dele. Ser humilde de espírito, por semelhante modo, é contemplar ao Senhor Jesus Cristo, vendo-o conforme ele é descrito nos Evangelhos. Quanto mais assim fizermos, tanto mais compreenderemos a reação dos apóstolos, que, ao contemplar a Jesus Cristo e qualquer coisa que ele acabara de realizar, exclamavam: aumenta-nos a fé, como está em Lucas capítulo 17, versículo 5. Perceberam que a sua fé era insignificante?
Sentiram que a fé era fraca e pobre? Senhor, aumenta-nos a fé. Pensávamos que tínhamos alguma fé, porquanto expulsávamos demônios e pregávamos a tua palavra. Mas agora percebemos que nada temos. Aumenta-nos a fé. Sim, olhe para Jesus Cristo. E quanto mais você fixar nele os olhos, tanto mais você se sentirá nulo em si mesmo. E tanto mais humilde de espírito você se tornará. Olhe para ele, continue olhando para ele. Volva-se para a experiência dos santos. Considere os homens que mais plenamente foram cheios do Espírito Santo e usados nas mãos de Deus. Porém, acima de tudo, olhe novamente para Cristo, e então você nada terá de fazer por si mesmo, pois tudo já terá sido feito. Realmente, você não pode volver os olhos na direção de Cristo sem sentir sua absoluta pobreza e nulidade. E então você poderá dizer para o Senhor: nada trago em minha mão, só na tua cruz me agarro, vazio, desamparado, nu e vil. Entretanto, Ele é o todo-suficiente. Sim, tudo quanto me falta em ti encontro. Ó Cordeiro de Deus, venho a ti.